Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um devocional e quão bom é para mim ver que você está aqui comigo. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus continue te abençoando. Vamos lá? Amados, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a nossa luta do dia a dia. Talvez você esteja sofrendo um momento de crise, um momento de preocupação, e talvez você até tenha orado, pedindo a Deus para que esse tempo seja abreviado, que isso termine logo, que isso passe. E talvez você esteja pensando o seguinte: mas Deus não quer me responder, Deus não me respondeu, Deus não me aliviou dessa situação toda. E talvez esteja aí querendo desanimar. Eu quero convidar você nessa manhã a refletirmos juntos o que a palavra de Deus diz. O apóstolo Paulo também passava por grandes provações, grandes dificuldades, e ele chamava isso de um espinho na carne. E então ele resolveu falar com Deus sobre esta situação. Veja comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 12, os versos de 7 a 10. Olha só o que diz. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele, o Senhor, me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo, Como escrever uma coisa tão difícil dessa? Mas Paulo era Paulo. Amados, Paulo era Paulo porque Paulo tinha Jesus Cristo nele, gravado, guardado, cravado em seu coração. Paulo era Paulo porque dependia do poder de Cristo, da graça de Cristo, para sobreviver, para caminhar, para trabalhar, para pregar, para fazer o que quer que fosse. Por isso o apóstolo Paulo, esse mesmo Paulo, escreve dizendo que, independente do que fosse fazer, quer comer ou beber ou qualquer outra coisa, fizessem isso para a glória de Deus. Esse coração estava impregnado, encharcado da graça de Deus. E por isso é que ele escreve esse texto. Paulo foi tentado, em alguns momentos, pedir que Deus afastasse esse espinho da carne. Nós não sabemos exatamente o que era, e os historiadores, os comentaristas, quase ninguém concorda veementemente com o que era, mas uma coisa é fato: isso atormentava Paulo, dificultava a vida de Paulo. E então Paulo pede a Deus: Senhor, se possível, tira isso de mim, me ajuda, eu quero ser livre dessa situação. E a resposta de Deus é de que Paulo se contentasse com a graça de Deus, porque ela bastava. Paulo não orou apenas uma vez, mas por 3 vezes Paulo pediu isso a Deus. E eu não acredito que Paulo tenha orado essas 3 vezes durante a mesma semana, durante o mesmo mês. Eu acredito que Paulo orou sobre isso por vários dias, por um bom tempo. E depois disso, Deus responde para ele: Paulo, fica tranquilo, Paulo, fica na tua, eu não tirarei isso porque a minha graça te basta. E Paulo, entenda o seguinte, que quando você está fraco, então é que você é forte, porque você, na fraqueza, não dependerá de você mesmo, da sua própria força, mas dependerá de mim. E eu, na sua fraqueza, poderei fazê-lo vitorioso. Amados, é exatamente isso que Deus está falando a mim e a você nessa manhã. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, quais são as dificuldades que você está enfrentando neste dia, nesta semana, ou nos últimos meses, ou até no último ano.
E talvez você esteja preocupado que Deus não responde, Deus não tirou, Deus não resolveu. Não se preocupe. A única coisa que você deve se preocupar é: Cristo está no meu coração, o Espírito Santo é quem comanda a minha vida. É apenas isso. A graça de Cristo está sobre você. Se estas respostas forem sim, fique quieto, fique calmo e espere. Porque na sua fraqueza é a oportunidade para Deus agir de maneira miraculosa. Quando eu e você somos fracos, significa que agora nossa força humana nada poderá fazer, mas apenas a mão soberana de Deus, a mão divina, poderá trazer-nos vitória. Aquiete o seu coração e, assim como Paulo, ouça da parte do Senhor Deus a palavra de Deus dizendo: a minha graça te basta. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia na presença do Senhor, independente das circunstâncias, mas que você possa crer que a graça do Senhor Jesus Cristo te basta. Porque quando você está fraco, então é que você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, na nossa fraqueza. Espero você no nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.